Amém? Mas vamos para a palavra de Deus, que você abra a sua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo 37. Nós vamos ver aqui algumas coisas. Se nós fizermos aquilo que Deus nos diz, com certeza você vai ouvir muito sim da parte de Deus. Profeta Isaías, capítulo 37, a partir do versículo 1, se você puder ficar em pé em reverência à palavra santíssima do Senhor. Aqueles que não puderem, podem ficar sentados aí, não tem problema. Amém? Todos encontraram? Livro do profeta Isaías, capítulo 37. Diz assim a palavra do Senhor: Tendo o rei Ezequias ouvido isto, rasgou as suas vestes, cobriu-se de pano de saco e entrou na casa do Senhor. Então enviou a Eliaquim, o mordomo, a Sebna, o escrivão, e os anciãos dos sacerdotes, com vestes de pano de saco, ao profeta Isaías, filho de Amós, os quais lhe dissessem: Assim diz Ezequias, este dia é dia de angústia, de castigo, de opróbrio, porque os filhos são chegados à hora de nascer, e não há força para dar à luz. Porventura o Senhor teu Deus terá ouvido as palavras de Rabsaque, a quem o rei da Síria, seu senhor, enviou para afrontar o Deus vivo, e repreenderá as palavras que o Senhor ouviu? Faz, pois, tuas orações pelos que ainda subsistem. Foram, pois, os servos do rei Ezequias ter com Isaías. E Isaías lhes disse: Dizei isso ao vosso senhor. Assim diz o Senhor: Não temas por causa das palavras que ouviste, com os quais os servos do rei da Síria blasfemaram contra mim. Eis que meterei nele um espírito, e ele, ao ouvir certo rumor, voltará para a sua terra, e nela eu farei cair morto a espada. Amém? Só até aí, em nome do Senhor Jesus Cristo. E que você pudesse fechar os seus olhos por alguns minutos. Obrigado, Deus. Senhor, eu sou muito grato a Ti nesta noite. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós louvamos e glorificamos a Ti. Acreditamos, ó Pai, que o Senhor se faz presente neste lugar. Como sempre o Senhor está aqui neste lugar. Todas as vezes que nós nos reunimos neste lugar, invocamos a Ti, adoramos a Ti, Senhor. O Senhor se manifesta com poder e com glória. Aqui estão os Teus filhos, as Tuas filhas, Senhor, sedentos ao Senhor da Tua presença, sedentos da Tua palavra, sedentos também, Senhor, pelo Teu agir, pelo Teu operar nesta noite. Senhor, como também sempre o Senhor tem manifestado, que nesta noite, em nome do Senhor, o Senhor vem abençoar a vida dos meus irmãos, a vida das minhas irmãs. Que o Senhor alegre a cada coração nesta noite. E se porventura estiver alguém enfermo, que no nome do Senhor Jesus Cristo seja curado agora, seja curada agora, em nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor. Muito obrigado também, Senhor, por esta oportunidade de estar aqui na Tua casa, neste lugar santo, sagrado, Senhor, que é o púlpito da Tua igreja. Senhor, me coloco na brecha, que o Senhor possa fazer de mim um instrumento vivo nas Tuas mãos, que não venha eu dizer aquilo que eu penso ou aquilo que eu quero, mas sim que o Teu Espírito Santo venha falar através dos meus lábios aquilo que o Senhor deseja
seja nesta noite para cada um de nós. Em nome de Jesus, é o que eu te peço e te agradeço. Amém. Uma salva de palmas para o Senhor Jesus, porque Ele é bom. Amém? Pode se sentar, queridos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Queridos, nós lemos aqui esta passagem nesses dias. Eu vou dizer que eu estava de molho. O pastor me deu aí uns dias aí. Eu estava de férias, viajei um pouco com a Áurea aí. Nós poder refrescar, esquecer algumas coisas. E Deus foi bom, foi maravilhoso por nós, nos abençoando nesses dias. E eu meditando aqui na palavra de Deus, o profeta Isaías, desde o capítulo 31 até o 37, todos nós sabemos que há um começo, meio e um fim. Vou começar com a parte final da mensagem que nós lemos aqui, onde o profeta, o rei Ezequias, ele ouviu o que o rei da Síria, o Rabsaque, que era o capitão, falou algumas coisas afrontando, e o rei Ezequias aqui ouviu algumas coisas que trouxe angústia, trouxe tristeza para o rei Ezequias, com aquelas palavras que Rabsaque falou ao meio da cidade, ao povo, porque o rei da Síria, só um contexto, o rei da Síria, ele veio para atacar, para dominar, para destruir a Judá. Vindo do norte, ele foi destruindo, matando alguns reinos, acho que cerca de 5 reis, que o rei da Síria venceu, e chegou até as portas da cidade de Judá, da cidade, da fortaleza, e lá eles cercaram. E Ezequias, junto com o seu povo, entrou lá, fechou as portas, lógico, e ficou, eu não sei quantos dias, que a Bíblia não relata, eu pelo menos não percebo isso, quanto tempo durou ou estava durando aquele cerco em volta da cidade, que era de praxe, um costume daquela época, quando eles diziam atacar alguma fortaleza, quando não poderia entrar, eles cercavam, faziam ali um sítio, um cerco, impedindo que entrasse comida, que entrasse água. Ou seja, chegava um momento que eles não aguentavam mais de fome, acabavam o quê? Se entregando. E é porque eles queriam, o desejo, e ele afrontava, falava, dizendo, olha, não confia em Ezequias, porque ninguém vai livrar vocês das nossas mãos. Dizendo, olha, nós vamos fazer de vocês escravos. Nós vamos dominar. Não há quem possa livrar, não há Deus que possa livrar das mãos do rei da Síria, que era o inimigo do povo de Israel. E Ezequias, ouvindo essas palavras, isso trouxe o quê? Medo, trouxe angústia, trouxe preocupação. E alguma situação que você possa viver, alguma afronta ou alguma dificuldade, você sente isso. Uma tristeza, um abatimento, uma angústia. E Ezequias, ele ouve isso, diz a Bíblia que ele rasga as vestes, manda chamar o profeta Isaías, diz ao profeta Isaías para que ele orasse, para ver o que estava acontecendo. E aí veio a resposta da parte de Deus, o que Deus iria fazer. Deus disse que iria meter um espírito, que ele ouvia um certo rumor, que ele iria voltar à sua terra, e lá ele iria cair morto pela espada. O povo aqui de Israel, amados, vamos pelo contexto, capítulo 31, 36, que eu estava falando,
Senaqueribe invade a Judá, ele afronta, como eu disse aqui. Mas por que o povo de Israel passa por essa afronta? Por que o povo de Judá passa por essa luta, por essa angústia? Por que você passa, como eu disse no início? Deus nem sempre disse sim todas as vezes. Deus também diz não também. Por que você, algumas vezes, passa por alguma dificuldade na sua vida? Por quê? Porque eu mereço, eu não mereço. O povo, no capítulo 31, do mesmo livro do profeta Isaías, diz assim, capítulo 31, versículo 1. Ai dos que descem ao Egito em busca de socorro, e se estribam em cavalos, que confiam em carros, porque são muitos, e em cavaleiros, porque são muito fortes, mas não atentam para o Santo de Israel, nem buscam ao Senhor. Vou ler essa última parte. Porque são muito fortes, mas não atentam para o Santo de Israel, nem buscam ao Senhor. Antes de acontecer esse fato aqui, no capítulo, a partir do capítulo 36, mas um pouquinho antes o profeta Isaías já estava avisando o povo, porque o povo aqui estava se distanciando de Deus. Deus diz aqui, o profeta Isaías, o povo louvava a Deus com seus lábios, mas o coração do povo estava longe, distantes da palavra de Deus. O povo está dando pouca importância para a palavra de Deus. Pouca importância. Não estava dando valor. Como nós lemos aqui, não atentam, ou seja, não estava dando atenção para a palavra de Deus. Ou seja, não estava cuidando daquilo que Deus disse, aquilo que Deus estava falando. Atenção, o sinônimo da palavra atenção significa cuidado, gentileza, zelo, dedicação, guardar, observar. Deus tinha dito a palavra, que os lábios dele louvavam a Deus, mas o coração deles, do povo, não estava em Deus. Estavam se preocupando com outras coisas, estavam se dedicando a outras coisas, eles estavam cuidando de outras coisas, e não era a palavra de Deus. Amados, a palavra de Deus, nós temos que dar atenção à palavra de Deus. Nós temos que cuidar da palavra de Deus, cuidar como algo precioso. É como diz lá o escritor, é um vaso. Deus te deu algo. Diga para o seu irmão aí, em nome de Jesus, Deus te deu algo. Deus te deu, a palavra de Deus é algo muito precioso. Não é qualquer coisa. É a palavra, é a promessa dizendo que Ele vai cuidar de você. Ele disse, eu serei o vosso Deus. Amém. Vós será o meu povo. Deus está dizendo, sendo você e eu, nós, o povo de Deus, Deus será o nosso Deus. Ele vai cuidar de nós. Como o pai, como a mãe cuida dos seus filhos, e ainda melhor ainda, porque Deus, Ele te conhece, Ele te ama, Ele sabe da tua necessidade, Ele sabe das tuas qualidades, como também Ele sabe da tua fraqueza também. Ele conhece o filho, Ele sabe porque foi Ele que te criou, foi Ele que te criou, e Ele te ama muito, muito mesmo. Amém. Dizer hoje para uma pessoa que ama, eu te amo, está ficando uma coisa já até ultrapassada.
As pessoas não querem saber mais da palavra. Eu te amo. Está caindo aí no desuso essa palavra. E Deus está reafirmando a você que você é muito amado de Deus. Amém. Muito, 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 muito amado. Amada de Deus. E aqui foi dada uma palavra. Foi dada uma palavra para o povo, mas o povo estava lá cuidando de outras coisas, que não era da palavra de Deus. E nesta noite Deus está dizendo para nós que é necessário nós darmos atenção. Atenção à sua palavra. Aleluia. O Espírito Santo está dizendo para nós ter cuidado com a palavra de Deus, cuidar, guardar as 7 chaves, cuidar, zelar, proteger aquilo, a palavra de Deus, se dedicar à palavra de Deus, ter zelo. O que é zelo? Me ajudem aí. Zelar é cuidar, guardar, num lugar especial, num lugar limpo, né? Um lugar que vai estar seguro, que você não vai perder. Eu vou colocar a palavra de Deus ali, quando eu precisar, eu sei onde ela vai estar. Algumas vezes na nossa casa guardamos alguma coisa. Quando é algo que nós não damos importância, nós colocamos em algum lugar. Aí de repente você vai precisar. Onde que eu pus aquilo ali? Onde eu guardei aquilo? Você pôs em algum lugar, também não sabe. Né? Talvez está lá na gaveta, vou lá na gaveta, não sabe. Tem um irmão aqui que fez mudança. Aí precisou do documento. Precisou do documento da reservista. E perdeu, não sabia onde estava. Perdeu, né? Não cuidou dos documentos, perdeu. Aí precisava da reservista para conseguir ter um emprego. Não tinha, não sabia onde está. Aí teve que correr atrás aí para conseguir a reservista. É assim. Quando nós não cuidamos ou guardamos em qualquer lugar, você não lembra. Você deixa para lá. Aí quando você precisar, e aí? A palavra de Deus aqui está dizendo, dar atenção. O povo de Israel estava vivendo dessa forma. Aí veio Senaqueribe, o rei da Síria, destruindo tudo. E vem para cima de Judá. Vem para cima. E mandou o capitão ir na frente. Vai lá e fala para Ezequias que eu vou, e não adianta ele fechar as portas, não adianta, que eu vou destruir tudo aqui nas minhas palavras. Né? Já fala para ele não perder tempo, se entregam, nós vamos levar eles lá no templo, eles vão comer, beber pão, depois nós vamos levar eles como escravo, aquela coisa toda. Foi abrindo o jogo, não tem como vencer. Não tem como alguém nos te livrar das nossas mãos, porque já vencemos assim. Eles tinham os deuses deles, nem os deuses deles nos livrou das minhas mãos, e não será o vosso Deus também, afrontando a Deus. E muitas vezes, dentro da situação que você pode estar passando, você ouve isso. Cadê o teu Deus? Cadê o teu Deus? Teu Deus não está fazendo nada. Você está indo na igreja e nada muda. Cadê o teu Deus? Deus continua no mesmo lugar. Amém. Assentado no trono. Amém. Em Deus não há variação. Amém. Deus não muda. Deus é o mesmo Deus. Lá no início, quando ele disse, haja luz. E houve luz. Deus é o mesmo ontem e hoje e será por toda a eternidade. Até cumprir a sua palavra. Quando se cumprir a sua palavra, Deus vai continuar o mesmo. Amém. Na eternidade, nós vamos contemplar a sua glória. Em Deus não há variação de tudo. E Deus disse para o povo, ai dos que descem ao Egito. Porque quando souberam dessa situação, eles procuraram fazer aliança. E Deus tinha tirado o povo de Israel do Egito. Eles tinham que ficar escravos 430 anos. E alguns dizem ainda que foi 431.
Mas 430 anos escravos, subjugados, dominados, não tinha direito a nada. O pastor Rodrigo disse que eles se alimentavam de cebola. Comia cebola. Todos os dias, cebola. Cebola. Segunda, cebola. Terça, cebola. Sopa, cebola. Escondidinho de cebola. Caldo de cebola. Cebola assada, cebola frita, cebola recheada. Tinha receita para de cebola. Tinha. Para mudar o cardápio, precisa fazer uma variação. Foi o que o pastor Rodrigo pregou aqui. Isso. E eles fazem aliança com o Egito, acreditando que o Egito iria livrá-los, porque o Egito tinha cavalos. O Egito tinha carros, né? 3 cavalos, muitos soldados. E eles achavam que o Egito iria livrá-los. Porque eles acreditavam, como diz aqui, eles não atentaram com a palavra de Deus. Eles não cuidaram, eles não guardavam a palavra de Deus. Aí quando veio a luta, veio o pânico. Se esqueceram, como nós lemos aqui, ó. São muito fortes, mas não atentam para o Santo de Israel e nem buscam ao Senhor. No momento da luta, eles nem buscavam Deus. Porque como eles não guardaram a palavra, não cuidaram, não zelaram a palavra de Deus e veio o medo, eles não tinham mais confiança. Não tinham confiança nem em Deus mais. Eles não acreditavam que Deus poderia livrá-los daquela situação. Então vamos fazer aliança com quem? Com o Egito. Com o Egito. Assim, quando nós também passamos algumas necessidades, enfermidade, desemprego, fica sem dinheiro, ou tantas outras coisas, e quando nós não damos atenção à palavra de Deus, vamos querer resolver da nossa maneira. Vamos procurar outra solução, outra saída, outra maneira. Vou pedir ajuda a outras pessoas e não a Deus, porque não há confiança. Perdeu a confiança na palavra de Deus. Amado, que o crente não pode perder a confiança na palavra de Deus. Amém. É confiar, acreditar em todos os momentos da sua vida. Confia em Deus. Busque a Deus em todo momento. Busque ao Santo de Israel. Busquem ao Senhor Jesus Cristo. Dê atenção a Deus. Volte a sua atenção para Deus. Dê atenção, que é atenção, parar, ouvir aquilo que Deus está te dizendo, aquilo que Deus está querendo para que você faça para Ele, que você obedeça, que você sirva com alegria, que você louve a Deus, que você ore, que você medite na palavra, que você esteja na presença de Deus. O Senhor Jesus Cristo, diz a palavra do Senhor, em João, no capítulo 14, versículo 23 ao 28, se alguém me ama, guardará a minha palavra. Olha o que Jesus diz, se alguém me ama. Quem ama o Senhor Jesus Cristo? Amém. E você tem guardado a palavra dele? Amém. Você guarda a palavra do Senhor? Você confia que o Senhor Jesus Cristo pode todas as coisas? Amém. Também lá em Mateus 7,24, o Senhor Jesus diz: assim aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, será comparado ao homem prudente, sábio. Será considerado, comparado a um homem sábio. Que o homem que fez essa passagem aqui? Ele construiu, edificou a sua casa sobre a rocha. Quem é a rocha? É o Senhor Jesus Cristo. Amém. É o Senhor Jesus Cristo. E quando nós
edificamos uma casa, o alicerce, a nossa vida, que é Jesus Cristo, sobre a rocha, ou seja, sobre está Jesus, e Jesus está te sustentando, te amparando, te segurando, te protegendo, cuidando, guardando a sua vida. E pode vir tempestade e você não cai. Amém. Não cai, porque o Senhor Jesus Cristo está te sustentando. Oh, glória! Aleluia! Oh, glória! É edificar a sua casa. Oh, Aleluia! glória! Glória a Deus! A Regina pode até explicar melhor o que é edificar, né? É você fazer os alicerces lá, fundação, a sapata. Eu fui lá ver a casa do Alex, lá que foi feito lá. Alex fez lá uma estrutura boa, uma estrutura muito forte lá. É isso. E Jesus Cristo vai te sustentar. Então, edifica, levanta. É confiança. Em Mateus 7,7, Jesus diz, incita a orar. Pedi, dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. É a palavra de Deus. Amém. Então essas coisas aqui que nós lemos e ouvimos, nós temos que guardar a palavra de Deus. Amém. Cuidar da palavra de Deus. Zelar a palavra de Deus. Eu imagino uma mãe, o cuidado que a mãe, né? Os pais também têm, mas a mãe eu acho que tem mais, né? De cuidar dos filhos, o zelo, o cuidado, né? Quando a criança cai, aí vai lá, oh meu Deus, caiu, coitadinho. Chama a mãe beijar que sara, não é? Não beijinho que sara, vai lá, limpa, beija, a criança está rasgando. Lá eu falo brincando que dá aparecer até aquele burguminho se balançando. Né? Tem criança que chora que já salva Jesus na causa. Que abre a boca de um jeito que parece que vai virar do avesso. Né? E fica aí, a mãe vai lá, abraça, aquela coisa toda. Dia lá no ônibus, dirigindo, tinha um menino lá pendurando no balaúso. Pula pra cá e pula pra lá, pula pra cá. E eu olhando ali, eu avisei, cuidado que essa criança vai cair. Eu precisava frear. E a mãe não fazia nada. Aí o menino pra lá e pra cá, o menino de 5, 6 anos. Pulava, o carro não estava cheio. Aí, o que aconteceu? Eu tive que frear. Aquele menino veio para onde? Saiu capotando. Aí a mãe, ai meu Deus. Aí vai lá e nega choro. Aí pegou o menino, ai, não sei o que. Eu pensava, só falta de me xingar que eu era culpado, né? Mas tinha avisado antes. Aí a mãe foi lá, deu beijo e o menino passou. Mas a palavra de Deus, que nós temos que zelar com a palavra de Deus. Amém, Pai. Nós temos que tomar cuidado, porque até o diabo, vocês sabem disso, o diabo sabe que a palavra de Deus ela é riquíssima. Amém. Muito rica a palavra de Deus. Ele sabe disso. Eu vi um pregador, agora não me lembro o nome desse pastor, sei que o primeiro nome é Márcio. Não sei o sobrenome, nem qual é o ministério dele. Mas ele disse algo interessante. Que o diabo sabe que a palavra de Deus é tão boa, que é capaz de mudar a vida do ser humano. O diabo, ele fez agora uma estratégia. A distração. Distrair as pessoas. Tirar a atenção das pessoas da palavra de Deus. As pessoas não dando atenção devida, não guardando a palavra de Deus, não zelando, não cuidando, ele sabe que aquela pessoa não vai conquistar. Ele tem várias ferramentas, mas hoje a principal é essa aqui. O pastor falou sobre isso. Você pega isso aqui, você começa a ir lá, não sei como é que a palavra é navegar, sei lá. Você vai lá. Aí passou 5, 10 minutos, 15 minutos, de repente você perde 1 hora. Em pouco tempo você fica aqui,
Aí o pastor coloca lá, ele não tem celular, mas pô, Palmeiras campeão mundial. Ele vai procurar, mas não vai achar. Ele não vai achar, vai lá. A Regina também, fica lá. Vai procurar, Palmeiras campeão mundial. Passou meia hora, 1 hora, 2 horas, eles procurando. Passa 3, não acha, porque não existe, não tem. Mas o Corinthians é Certo? Sim, não, o Corinthians foi já, mas isso passa. Mas não tem esse sentido. Não tem. Vai perder tempo, é a distração. Mas nós temos que tomar cuidado. Né? É distração. O diabo ele usa desta forma, distrair. Porque ele sabe do poder da palavra de Deus. É verdade. Ele sabe que a palavra de Deus é poderosa. Amém. Amém. Amados, o que Deus está dizendo para nós, salve aqui a brincadeira. A palavra de Deus ela é poderosa. E Deus está chamando a minha e a sua atenção. Guarda a minha palavra. Cuida da minha palavra. Zela por ela. Trata ela com gentileza, com zelo, com cuidado. Guarda, proteja aquilo que eu te dei, aquilo que eu te prometi. Cuida ela, ama ela, como Jesus Cristo disse. Aqueles que me amam, guardará a minha palavra. E você disse que ama ao Senhor Jesus Cristo. Você disse, todos, Senhor Jesus, eu te amo. Mas não guarda a palavra de Deus. Você diz que ama Jesus, mas não cuida da palavra. Você diz que ama Jesus, mas não zela por ela. Né? Não cuida, não guarda, não protege aquilo que Deus te deu. Trata com desdém. Para não falar, relaxa. Trata como qualquer coisa. E a palavra de Deus não é qualquer coisa. Jesus Cristo não é qualquer coisa. Jesus Cristo é o Senhor, é o Cristo, é o Filho de Deus, é o Senhor, é o Salvador. Ele morreu na cruz por mim e por você. Amém. Amém. Meu Pai, A palavra ele é o verbo de Deus. A palavra de Deus. O verbo significa o princípio de todas as coisas. Nenhuma palavra ou qualquer coisa que você for escrever precisa, começa com o quê? O verbo. É o verbo. O verbo dá sentido às coisas. Sem verbo não existe sentido. E Jesus Cristo é o sentido. Aleluia. Da vida, da alegria, da vitória, da cura, do prazer, da conquista. Oh, Jesus Cristo! Aleluia. Ele dá sentido à sua vida. Sem Ele, nós não somos nada. Esse povo aqui não deu atenção à palavra de Deus, não guardou, não protegeu. Veio o inimigo. Vamos fazer aliança. Aí Deus disse: ai dos que descem ao Egito em busca de socorro. Acreditavam que o Egito iria cuidar deles. Que o Egito iria livrar eles. Se estribam em seus cavalos e confiam em carros, porque são muitos. Amados, lá no capítulo 36, agora eu me lembro o versículo, o rei da Síria, aí da zomba de Ezequias. Olha, eu te darei 2.000 cavalos, se tu tiveres 2.000 soldados. Ele disse, eu te darei 2.000 cavalos. Aí eu perguntando, como que ele sabia que ele não tinha aqueles 2.000 soldados? Porque ele espionou, ele entrou lá dentro. Ele investigou, ele sabia das fraquezas de Ezequias. Ele sondou a Ezequias. Ele sondou a Judá. Amados, o diabo também ele sonda a mim e a você. Diz a Bíblia que ele anda ao nosso derredor, rugindo como leão, querendo nos matar. Ele não é um leão, ele ruge como? Ele copia, querendo te destruir. Ele fica te rodando, te observando,
a mim e a você, a nós. Ele fica nos observando. Como que você anda, como que você fala, a sua atitude. Ele só não lê aqui, ó. Ele não tem essa capacidade de ler os nossos pensamentos. E eu ouvi há uns tempos atrás aí, um dizendo que o diabo hoje ele consegue. Não é o caso agora, né? Conhece a palavra, mas eu falei, que besteira é essa? Né? Mas o diabo ele vai saber procurar as tuas fraquezas. E ele sabia que ele não tinha aqueles soldados. Eu te dou 2.000 cavalos, se tu tiver 2.000 soldados para montar neles. Ele sabia, ele conhecia as fraquezas de Ezequias. Até isso Ezequias descuidou. Permitiu que o inimigo entrasse dentro da sua casa para sondar, para conhecer a sua vida. E quando nós não cuidamos da palavra de Deus, nós permitimos. Quando nós não cuidamos da palavra de Deus, quando nós não guardamos a palavra de Deus, quando nós não observamos a palavra de Deus, nós nos distraímos. Ficamos vulneráveis. O inimigo entra. Ele entra, vai sondar. Aí ele vem para destruir. E ele vem para destruir. Aí pode trazer um prejuízo enorme. O que nós temos que fazer? Dar atenção à palavra de Deus. Cuidar da palavra de Deus. Para que isso não possa acontecer. Terminamos lá no capítulo 37, quando Ezequias soube aqui, de todas as coisas, aquilo que foi falado, das afrontas, e que iria acontecer com eles, seriam destruídos, e seriam mesmo, se Deus não intervém, seriam levados como escravos. Ezequias rasga as vestes aqui. Rasgou as vestes. Como eu disse, de angústia, de tristeza, mas também de arrependimento. Ezequias se arrependeu por não ter dado atenção à palavra de Deus, por ter descuidado, distraído. O André disse aqui, não sei se foi domingo passado, pregando aqui, Ezequias era um homem de Deus. Se você ler aqui, Ezequias ele tinha facilidade para orar. Ele tinha facilidade de dobrar o joelho, de falar com Deus, e Deus ouvia ele. Deus ouvia. E Ezequias aqui ele observou que ele não cuidou da palavra de Deus. Ele se distraiu, permitiu que o povo se distraísse com outras coisas, perdendo a confiança, perdendo as forças para resistir ao inimigo. E aqui ele rasga as vestes de angústia, de tristeza, mas também de arrependimento. Amém. Se arrependeu, dobrou os joelhos, buscou a Deus e Deus mudou a situação. Eu quero, o Senhor está dizendo a nós nesta noite, não é rasgar as vestes, roupas não, mas as vestes espirituais. Que nós possamos nos arrepender por não dar atenção à palavra de Deus, por não observar a palavra de Deus, por não ter cuidado com a palavra de Deus, de se distrair com outras coisas, não só com o celular, mas se distrair, perder a confiança no Senhor Jesus Cristo, perdeu, não confia mais na palavra de Deus, não confia mais na oração do pastor, do irmão, não vem mais à igreja acreditando, eu vou à casa de Deus, eu ando com isso comigo até morrer. Eu acredito piamente que é Deus que tem poder para mudar a minha situação. Então eu vou à casa de Deus. Eu vou ouvir a palavra de Deus. Eu vou orar junto com os meus irmãos. Eu vou pedir, conversar com o pastor, ó, passando essa situação, pastora, quem é mulher, conversar assim. Vamos orar. Irmãos, vamos orar. E terça, eu ia da casa de Deus, ó, Lia, estou passando aqui na luta, Lia, esteja orando comigo. Não é orando por mim, é junto comigo. Ah, irmão, hoje eu não vou, mas ora por mim lá.
é culto de oração, lembra de mim lá. Não, mas venha à igreja. Vamos orar junto, dar as mãos. Irmão, vamos juntar as mulheres, juntos os homens. Vamos clamar a Deus para que Deus possa mudar a situação. E Deus tem poder para mudar a situação. Mas nós precisamos confiar. Ezequias se arrepende e Deus perdoa. Aí Deus entra no processo. Aleluia. Vocês erraram. Vocês não deram atenção à minha palavra. Vocês buscaram refúgio, abrigo, segurança no Egito. Acreditaram que o Egito iria socorrê-los. O Egito não ia socorrê-los. Aí eles voltam para Deus. Aí Deus entra no processo. Aí entra Deus. Quando nós confiamos na palavra de Deus, quando nós damos atenção, observar. O que é observar? É você olhar, ficar atento com aquilo que Deus está falando comigo, com você, o que Deus está agindo, o que Deus está fazendo, o que Ele disse que Ele irá fazer, não é o que Ele fez. O que Ele fez, amém, glória a Deus, aleluia, não podemos entender, glória. mas o que Deus irá fazer na minha vida. Passamos para o outro lado. Amém. Jesus disse, passamos, eu vou com você nessa luta, eu vou. E Jesus dormindo, vem o vento lá. Eu gosto de fazer essa ilustração. Vem o vento, vem as ondas. Alguns eram pescadores, não todos. Acho que 2 ou 3 ali, acho que era pescador. Pedro, mais experiente, gritava. Eu imagino que Pedro grudava no mastro do barco e gritava, vamos morrer todo mundo. Aí eles olhavam, se Pedro vai dizer que é o pescador, está dizendo que vai morrer. Imagina Mateus, que era contador, cuidava de dinheiro, não sabia, talvez nem sabia nadar. Se Pedro está nesse desespero, já era. Se Pedro não confia, imagina eu. Estava todo desesperado. Eu não sei quem foi o irmão abençoado que estava lá. E lembrou. Lembrou de quem? Lembrou de quem? Jesus. Lembrou da palavra que Jesus disse para eles, passemos para o outro lado. Lembrou, ele disse para nós que nós iríamos chegar lá do outro lado. E ele foi recordar, Jesus lembrar, Senhor, nós estamos numa tempestade. Vamos morrer todo mundo. Se o Senhor não agir. Aqui nas minhas palavras, não está escrito. Mas o Senhor disse que nós vamos chegar do outro lado. Mas a tempestade não está permitindo. A tempestade está nos afundando. A tempestade está querendo nos matar. E o Senhor disse que nós chegaríamos do outro lado. Guardou a palavra. É o crente quando guarda a palavra. É o crente que observa, que cuida da palavra. Vem a luta, vem o mar, vem as tempestades. Ele lembra da palavra, da promessa. Ele clama por Jesus. Senhor, eu estou morrendo. Glória. Senhor, eu estou sofrendo. Senhor, eu estou numa angústia. Eu estou numa tristeza, eu estou num desespero. Mas o Senhor me prometeu que eu chegaria do outro lado. Amém. Eu guardei a tua palavra. Aí entra Jesus. Jesus se levanta. Jesus levanta com poder. E Jesus dá uma ordem para o vento. Cala-te, e diga para o mar: acalma-te. O vento e o mar ouviram a voz do Senhor. O Senhor está dizendo a você nesta noite: cuida da sua palavra, porque a tempestade que você pode estar passando, Jesus Cristo
poder. Tem poder para cessar essa tempestade. Jesus Cristo tem poder para curar. Jesus Cristo tem poder para abrir as portas. Jesus Cristo tem poder para destruir o inimigo. Ele achou. Deus entrou no processo. Oh, glória! Deus só entra no processo da minha e da sua vida quando há arrependimento, quando rasgamos as vestes, quando nós nos humilhamos, quando nós nos rendemos a Ele e quando nós confiamos verdadeiramente nele, dizendo a Ele: Senhor, não tem jeito. Não tem outro que possa me livrar dessa situação, porque somente o Senhor é Deus. A ti tudo é possível. Deus entra no processo, meu irmão. Quando você confia nele, meu irmão, minha irmã, quando você confia, é quando você guarda a palavra de Deus e observa isso. Observa, pelo amor de Deus, observa. Cuida da palavra de Deus. Não se distrai. Não se distrai por qualquer coisa. Não venha, não perca a palavra de Deus. Como Esaú vendeu a primogenitura com um prato de lentilha. Prato de lentilha. Você acha que Esaú ia morrer de fome? Ele era caçador. Na casa do pai tinha o quê? Quem era o pai de Esaú? Isaac era pobre. Não tinha pão, não tinha leite, não tinha queijo na casa de Isaac. Você acha que Deus é o quê, meu irmão, minha irmã? Que Deus não tem nada para te oferecer? Esaú perdeu a confiança. Vendeu a palavra, a promessa. Era algo precioso. E Jacó sabia que aquilo era precioso. E Jacó fez de tudo para ter aquilo. Esaú vendeu. Porque acreditava que ele iria morrer de fome. Ele não ia morrer de fome. Se ele chegasse na casa, na tenda do pai: papai, eu estou morrendo de fome. Não consegui, cacei o dia inteiro, não peguei nada. Estou com fome. Será que Isaac não ia? Pega lá uma ovelha. Prepara um bolo, um pão. Prepara um banquete para o meu filho Esaú. Você acha que não ia fazer? Você acha que Deus não faz para você? Amém. Se você se render e dizer: pai, eu estou morrendo, eu não aguento mais, não suporto mais. Você acredita que Deus não vai preparar um banquete para você? Amém. Deus tem o melhor para a minha vida. Deus tem o melhor para a minha vida. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Confia no Senhor. Confia. Não deixa, não permita se distrair por qualquer coisa. Você é amado do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amados, quando nós amamos alguém, nós queremos estar juntos, já falei isso. Queremos estar juntos todos os dias. Abraçar, beijar. Esses dias eu fui, logo depois que minha mãe faleceu, uns 15 dias eu estava com a Aura de férias. Fui na casa da minha mãe, junto com a Aura. Estava minha irmã lá, conversando. Eu andei pela casa. Eu senti aí o cheiro dela. Aí eu falei para ela: vamos embora, porque, sabe, faz falta. Amém, deixa eu lá. Faz falta. Eu entrei, não vi mais ela. Eu não senti mais o cheiro dela. É porque eu amava minha mãe. Você quer estar perto. E quando nós amamos, nós queremos estar perto, assim seja Deus na minha e na tua vida. Ame e busque a Deus sobre todas as coisas. Deseje estar perto de Deus. Abrace a Deus da sua forma, da sua maneira. Amém, Pai. Sinta o perfume de Deus.
Deixa exalar a tua vida. Ô, O glória. perfume do Espírito Santo de Deus. Para quando você passar, as pessoas observem em ti. Essa pessoa tem algo diferente. Ela exala algo diferente. É a presença de Deus. Porque Deus te ama. Você ama Deus. Amém, Pai. Então, se você ama, você quer estar junto com Ele, Ele também vai querer andar junto com você. Amém, Pai. Com você. Confia, meu irmão, minha irmã, já estou encerrando. Confia na palavra de Deus. Deixar 2 versículos aqui para encerrar. Mateus 28, 20. Ensinando a guardar todas as coisas que vos tem ordenado. Eis que estou convosco todos os dias. Olha só, ensinando a guardar. Jesus ensinou os discípulos a guardar a palavra de Deus. Marcos 4,35. Não, isso já li já. Jesus ensinava a guardar a palavra de Deus. Porque Jesus percebeu que o ser humano tem essa fraqueza. Aí Jesus sabia, se ele guardar a minha palavra, vou estar com ele todos os dias. Amém. Amado, Amém, Pai. Guarda a palavra de Deus. Guarda a palavra de Deus como algo precioso. Precioso. Eu não sei o que você tem de precioso na sua vida. Olha, isso aqui é muito precioso para mim. Muito. A palavra de Deus é mais. Amém, Pai. Nada substitui a palavra de Deus. Amém, Nada. Jesus. Absolutamente nada. Guarde a palavra de Deus. Cuida da palavra de Deus. Seja gentil com a palavra de Deus. Amém, Pai. Gentil. Gentileza, assim, a pessoa educada, né? Imagina. A palavra de Deus é tudo isso para mim, para você, aí às vezes passa desapercebido. Nós achamos que a palavra de Deus, não. Terça-feira eu venho na igreja, eu ouço a palavra de Deus. Prega a irmã Márcia, prega a Regina. Nós não guardamos a palavra de Deus, não observamos o que Deus falou conosco, porque nós estamos dando atenção a outras coisas. Viemos a quinta-feira, como pregou aqui o irmão Gabriel, né? Gabriel, o irmão aqui, uma bênção, palavra de Deus. Como na outra quinta-feira foi o João, cada um dentro da sua característica, Deus vai falando conosco. Nós não podemos desperdiçar isso ou tratar, não, é jovem. Não. Ouviu, guarda, retenha aquilo que é. Paulo, o apóstolo Paulo ensina isso. Retenha. Ou seja, pegue e guarde. Guarda, então, isso aqui é para mim. É para mim, não é do Alex. Aquilo é para mim. O que é do Alex, é do Alex. O que é do pastor Carlos, é do pastor. Então, retenha, guarda, cuida. Como hoje Deus está falando para mim e para você. Dê atenção e busca ao Santo de Israel. Quando você estiver no desespero, busque a presença de Deus. Amém. Amém, Pai. Deus seja louvado. Amém.